Meu mel, não diga adeus. Eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amor e pra sempre ser um ser só. Eu acho que não teve um programa do Chacrinha dos anos 80 de que eu me lembre que essa música do Marquinhos Moura não tenha feito o Brasil inteiro dar uns suspiros daquela dor de cotovelo e, mais do que isso, de uma dor de solidão. Na letra, estar só é um temor, e eu conheço um mar de gente que tem medo mesmo da solidão. Falamos sobre isso num episódio anterior. Da mesma forma que eu já conheci gente que tem medo até de arredar o pé da cama para dar o primeiro pinote para começar o dia. Acontece. E é sério. E é preciso ajuda na maioria das vezes. Há um ditado lá no Amazonas que diz: quem tem medo da dor tem medo do dia e da noite. E viver não tem jeito. Viver dói. Mas quem é que não sente medo de alguma coisa nesse mundão de meu Deus? Esse sentimento dispara inúmeras reações químicas no nosso corpo e inevitavelmente gera desconforto. É uma das ferramentas naturais do organismo mais importantes para a nossa sobrevivência enquanto espécie. Tem gente que tem medo de bicho. Tem gente que tem medo de cachorro. Medo de barata. Minha mulher apavora. Olha, eu vou te contar, ela escuta barata. Você acredita? Como é que alguém escuta barata? Ela não faz nenhum som. Você já viu alguma barata fazer um som? Nada. Só quando ela voa. E vamos combinar, ela não tem medo da gente. Ela vem pra cima. Barata não tem plano de voo, papai. Ela se larga. Tem até aquela expressão: eita, que foi aquele barata voa. Olha, tem gente que não pode ver sangue que desmaia. Tem gente que se arrepia vendo filme de terror, acreditando que vem um fantasma vai puxar o seu pé de noite. Medo é uma coisa que todo mundo tem, mesmo sem razão de ter. Existe ainda a fobia, que já entra para um outro lugar, que é um transtorno de ansiedade, um outro tipo de coisa, né? Que pode inclusive chegar ao ponto de incapacitar o indivíduo. E nesse mundo louco que a gente está vivendo, tá todo mundo em pânico, velho. Mas fica com a gente até o final aqui, se inscreve se você não está inscrito, deixa aquele like, porque hoje nós vamos falar sobre isso e o que dá para fazer para mitigar certos medos. Vamos embora? Roda a vinheta! Segundo uma pesquisa recente da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 20% da população mundial sofre de algum tipo de fobia crônica. Algumas são bem exóticas, tipo laxanofobia. Sabe o que é? É fobia a vegetais. Tem gente que se arrepia a ver um brócolis, a tocar numa couve. Fala sério. Mas acontece. Quem sofre de caetofobia não pode nunca trabalhar num salão de barbeiro, cabeleireiro. É fobia a pelos e cabelo. A historinha da Rapunzel, para eles, deve ser uma espécie de um filme de terror. Existem casos que as pessoas travam na hora H do sexo por conta de onfalofobia. Sabe o que é? Fobia a umbigo. Pior que ela, só filemafobia, que é a fobia de beijo. Minha Nossa Senhora da bicicletinha. Quem é que pode ter pavor de ser beijada, de ser abraçada? Existe uma fobia que passa diretamente pela incapacidade de aceitação. Ela é chamada de exotrofobia. Elisoprofobia. Elisotrofobia? Exotrofobia. É. A pessoa se sente mal de se olhar no espelho. Eis uma que pode afetar todo mundo, menos o povo de Minas Gerais. É a turofobia, que é medo de queijo. Quem sofre dela associa o alimento aos ratos. Agora pensa numa coisa, tem base não, queijo é bom, filho. A fobia mais inusitada, eu não saberia dizer, porque a palavra é difícil até de pronunciar. É a Ei! É um
um trava-língua do cacete. Já vou falar, é a fobia de palavras grandes. As pessoas que sofrem com ela também têm fobia de utilizar palavras estranhas ao seu vocabulário coloquial. É uma fobia social. E existe até uma fobia que é um medo de ter medo. Em seu portal na internet, o Drauzio Varela explica que o tratamento das fobias é feito principalmente com psicoterapia e que pode incluir a terapia da exposição, considerada tipo padrão ouro de tratamento. Essa terapia consiste no enfrentamento ao objeto da situação que provoca a fobia. Pedir ajuda é sempre a melhor solução. Com a escuta de um profissional, é sempre mais fácil lidar com aquilo que trava a gente. Ter vergonha do medo é algo que a gente precisa saber contornar. Até porque tem muita gente que lucra com o medo. Toda a máquina simbólica do terrorismo que assola o mundo e que a gente vê direto nas manchetes sobre o Oriente Médio, a guerra na Ucrânia, a Europa de hoje, não precisa ir nem muito longe, o caos descontrolado da segurança nas grandes cidades aqui no Brasil, tudo isso é pautado pela manipulação da insegurança alheia. O terror trabalha com a ideia de que as pessoas têm o que perder. A perda paralisa a alma. Existe também num campo lúdico outra forma de lucrar com o medo, que é a indústria cinematográfica do terror. Quem nunca aí apertou ali, o esfíncter, assistindo O Exorcista, A Invocação do Mal, Alien, o Oitavo Passageiro, A Boneca Annabelle, Chucky, o Brinquedo Assassino... Dá até pra dar risada. Até o nosso Zé do Caixão com aquelas unhas enormes. Esta noite eu encarnarei no seu canal. Dizia o Zé com aquela gargalhada. Engajei. A revista Arco, publicação da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, publicou, faz muito pouco tempo, um texto muito interessante para explicar o que leva uma pessoa aos tremeliques sem saber a razão. De acordo com a pesquisa deles, o medo, basicamente, é a maneira que o corpo encontra de nos preparar para algo que representa ameaça ou perigo. Quando somos confrontados com certas situações, o cérebro envia para o corpo sinais que buscam maximizar as chances de sobrevivência. As partes responsáveis por essa reação são principalmente a amígdala, que faz parte do sistema límbico, onde, por exemplo, processamos as emoções, e o córtex frontal, a parte do cérebro que trabalha, entre outras coisas, com a resolução de problemas e com o controle dos impulsos. Os sinais sensoriais chegam mais rápido na amígdala, que aciona o pânico e produz uma resposta instintiva. Isso explica o motivo de, às vezes, nos assustarmos de início e depois de a mensagem chegar no córtex frontal, a gente percebe que o que antes nos representou uma ameaça não necessariamente era uma. Nesses momentos de estresse, o cérebro libera adrenalina e cortisol, assim na corrente sanguínea. Assim, a gente reage de maneira fisiológica. Há um aumento da pressão sanguínea, da frequência respiratória, dos batimentos cardíacos, a pupila dilata, os pelos se arrepiam. No caso do medo, essas alterações buscam aumentar as chances de sucesso num possível confronto com a ameaça, já que nesse contexto existem apenas duas reações: lutar ou fugir. É fight or flight. O medo pode funcionar como uma voz interior, como se fosse um grilo falante, continuamente dizendo que algo não vai dar certo e que você não é capaz de fazer. O medo é criado dentro das nossas mentes e, por mais que se tente evitar ou ignorar, às vezes nós não conseguimos, porque o programinha está lá instalado. E isso acontece porque a crença que alimenta esse sentimento não foi alterada. Não tivemos chance de entender, de analisar, de enfrentar os fantasmas. Por essas e por outras é que os consultórios de psicanálise estão sempre cheios. E é preciso de ajuda técnica mesmo, porque se você percebe algum trauma, uma fobia que eles estão atrapalhando a sua vida, seu desenvolvimento, suas relações, é preciso de ajuda, é preciso de um profissional, é ou não é? Se um carro está com um problema, você leva aonde? No mecânico. Então, você sabe que esse nosso canal aqui está sempre aberto para ouvir vocês. E esse papo aqui foi sugestão de um cara que está inscrito aqui no canal, o Alexandre. Ele sugeriu que a gente falasse das coisas que assustam e como enfrentá-las. Ele mandou uma mensagem muito bacana dizendo assim: sabe, Nelson, o meu filho caçula tem muito medo de cachorro, muito mesmo. Aí eu ensinei para ele uma oração que é mais ou menos assim: São Romão, pé em Roma, cabeça em Portugal, livrai-me dos cães danados e dos que estão para se danar, dos mortos mal encarados e dos vivos sem perigo. São Romão, andais comigo.
Ele diz, eu aprendi essa reza quando eu era garoto novo. Aí eu ensinei, repeti pra ele, fiz ele repetir. Um dia, andando pela rua, ele viu um cachorrão zangado rosnar, e nem era pra ele. Mesmo assim, ele foi lá e repetiu a oração. Foi chamar São Romão. Fez direitinho. E ele me escutou. E deu certo. O bicho passou por ele sem fazer nada de nada. A gente tem medo de bicho bravo, tem medo das forças da natureza. Mas o que a gente deve temer mesmo é o próprio homem, em sua mesquinharia, sua maldade. E diante dessa ameaça, a gente tem que ter fé não só no São Romão, mas em todos os santos, babai. É isso aí, gente boa. É saber ouvir os nossos medos, as coragens que estão por trás dele. Porque a coragem não é a ausência de medo, é a possibilidade de entender o perigo, mas mesmo assim enfrentar. É a diferença, por exemplo, do valente para o corajoso. O valente não tem a noção do perigo, o corajoso tem, mas mesmo assim a gente enfrenta. Faz sentido? Alexandre, brigadão pela sua contribuição, um abração para você. E você, se curtiu esse papo, não esquece também de se inscrever no canal e dar uma sugestão aqui pra gente. A gente está sempre lendo as mensagens, sem medo de ser feliz, porque conteúdo bom, profundo e que não apodrece o cérebro, você encontra aqui. Para vocês todos, um anzol e um queijo, um abraço e um beijo. E até semana que vem, aqui no nosso canal Nelson Freitas Oficial.